Olá, alunos! Hoje a gente vai trabalhar aqui na nossa aula as filosofias helenísticas. E o que foi o período helenístico? É importante a gente pensar que o período helenístico ele foi um período de dominação dos macedônios e que nesse período a filosofia ela vai se fragmentar. Isso tem muito a ver com a própria natureza, a própria característica desse período. O Alexandre Magno, que é o principal nome desse período, vai expandir a Grécia, transformando ela num grande império que vai chegar até as portas da Índia. E nesse processo ele vai misturando as culturas e a gente percebe uma influência muito clara das culturas orientais no Ocidente e vice-versa. E misturando as culturas no período helenístico, aquele ideal de cidade, de buscar, por exemplo, a política na cidade de Atenas, de tentar pensar na cidade-estado, vai desaparecer, porque não existem mais cidades-estado. Elas estão dissolvidas dentro de um grande império, que é o Império Helenístico, como ficou conhecida essa dominação do Alexandre. E o legal é a gente pensar também que a filosofia ela muda nesse contexto. Ela vai ficar fragmentada, mas ela vai ter uma preocupação que liga as 4 escolas que a gente vai estudar hoje aqui. Essa preocupação é uma preocupação que a gente tem até os dias de hoje, que a gente busca isso o tempo todo, que é justamente o que os gregos chamavam de ataraxia. Meninos, ataraxia nada mais é do que paz de espírito. Essa paz de espírito para os gregos, ela é, na verdade, condicionada aí a muitas vezes a suspensão de alguns conceitos filosóficos que a gente trabalhou nas aulas passadas. Então é uma espécie de negação das filosofias anteriores. A gente vai perceber novas ideias, uma mistura dos conceitos orientais, e isso faz dessa aula uma aula muito especial, porque não existe apenas uma forma de pensar, como a gente disse no começo do nosso curso. Existem várias formas e a gente consegue explorar essa multiplicidade na nossa aula de hoje. E uma das principais formas de buscar essa paz de espírito foi feita por uma escola cujo nome ficou marcado aí no nosso vocabulário como uma coisa que não tem a ver, na verdade, com esse nome em si, que é o cinismo. A palavra hoje cínico quer dizer uma outra coisa, mas o que é um filósofo cínico? A gente tem 2 nomes importantes aqui. O primeiro nome, o Antístenes, que é o criador do cinismo, o precursor do cinismo, e teria sido aí um discípulo do Sócrates, e o nome mais importante que a gente vai explorar na aula de hoje, que é justamente o Diógenes de Sinope. Ele traz pra gente aí algumas informações importantes sobre o que é o cinismo. Bom, se o objetivo é a ataraxia, a paz de espírito, então essa filosofia ela tem que buscar uma forma de alcançar essa paz de espírito. E o cinismo pensa justamente no que pode tirar a nossa paz de espírito. E o Diógenes chega na seguinte conclusão, que o nosso dia a dia ele é conturbado, que muitas vezes as convenções humanas, as pessoas, elas tiram a nossa paz de espírito. A gente deve buscar uma naturalidade maior, a gente deve buscar um contato com o que realmente importa, que é a virtude. O que é bom, o que é mal, o que é competente, o que é incompetente, o que é certo, o que é errado, mexem com a nossa cabeça e tiram a gente dessa naturalidade. Fazem com que a gente tente alcançar muitas vezes coisas que são impossíveis de alcançar. E na antiguidade é legal a gente pensar que já tinha pessoas preocupadas com isso. Quer dizer, o Diógenes é um exemplo de um cara que se retirou completamente da cidade, que vivia isolado, as pessoas que conviveram com ele narravam que ele vivia dentro de um barril, isolado do resto do mundo, e os animais eram as principais companhias do Diógenes. Porque para o Diógenes não importava essa construção humana que oprime a gente o tempo todo. Quer dizer, a gente tem que, às vezes, dar o sangue, batalhar, se contradizer e contra o que a gente quer da vida para tentar agradar outras pessoas, para se encaixar num trabalho, e o Diógenes não vê sentido nisso. Inclusive, existe uma passagem que demonstra muito, que ilustra muito essa visão do cinismo como a suspensão aí dos conceitos criados pelo ser humano, que dizem que o Alexandre, o imperador de toda a Grécia, Alexandre Magno, teria ouvido falar do Diógenes em uma de suas viagens, e que passando pela cidade, resolveu visitar o Diógenes no seu barril. E Diógenes estava nu, tomando sol na beira do barril, e quando Alexandre entrou na frente dele e falou: Diógenes, sou Alexandre, peça o que você quiser que eu te darei. E o Diógenes teria feito um gesto com a mão e teria falado para o Alexandre: então saia da frente do meu sol.
Isso mostra um desrespeito às convenções. Isso mostra que eles não seguem as leis humanas e as convenções humanas. Isso mostra um respeito ao natural, ao que ele quer naquele momento, que é apenas tomar o sol dele em paz. Essa é a natureza do cinismo e é assim que eles conseguiam a famosa ataraxia. Outra escola muito importante aqui para a filosofia helenística é uma escola que ela vai ter uma recorrência aí nos outros períodos filosóficos que a gente vai estudar, que é justamente o que a gente chama de ceticismo. E o mais legal é a gente pensar no seguinte: ceticismo não é aquela pessoa que não acredita em nada, né? O ceticismo acabou se tornando, na verdade, essa ideia, mas a ideia cética ela vem de dois autores importantes, o Pirro de Elis e o Sexto Empírico, que vão fazer um tipo de ceticismo muito específico, que é o chamado ceticismo pirrônico. E é esse ceticismo que a gente vai trabalhar aqui. E qual é a ideia do ceticismo pirrônico? Os céticos dessa escola filosófica acreditavam que sempre para uma ideia existia uma razão oposta, tão válida quanto. Então o embate das ideias muitas vezes pode tirar a nossa paz de espírito, que a gente quer saber, a gente quer ficar de um lado. Mas se você fica de um lado, você está negando o outro. Automaticamente vice-versa. Ou seja, você perde a sua paz de espírito tentando ver qual dessas ideias é a mais verdadeira. E para que tentar se comprometer com qual é a ideia mais verdadeira, quando você pode simplesmente suspender o juízo e alcançar a ataraxia? O legal dessa escola é que eles pesquisam, eles vão atrás, eles tentam entender o que é a verdade, eles não desistem, né? Não é uma filosofia que assume que já encontrou a verdade, ela não é dogmática, também não é uma filosofia que a gente chama de acadêmica, né? Como a gente vê nas ideias do Platão, de que existe uma verdade, mas é impossível alcançá-la completamente. É uma filosofia preocupada em buscar esse conhecimento, tentar entender o que são as ideias, mas talvez sem se comprometer tanto. Eu coloquei aqui um esqueminha do ceticismo pirrônico, onde sempre existe uma busca pela verdade. Essa é a base da filosofia, como a gente viu, então isso também vai ter nessa escola filosófica. Só que para você buscar a verdade, geralmente você encontra teorias conflituosas. E esse conflito de teorias pode acabar com a sua ataraxia, porque você acaba percebendo que as teorias são equivalentes. Elas são opostas, mas elas são equivalentes. E aí você tem que decidir qual delas é a mais certa. Mas para decidir qual delas é a mais certa, você pode acabar perdendo a sua paz de espírito achando que você escolheu a errado. Então a solução dele está justamente aqui. Suspensão do juízo. Então eu não vou mais julgar essas ideias. Elas existem, elas são válidas, são importantes, mas eu olho elas pelo que elas são e isso me traz a paz de espírito que a gente fala aqui, que é a ataraxia para os gregos. A terceira forma de atingir a ataraxia vem de uma escola filosófica também muito famosa, que hoje em dia é sinônimo, né, de busca pelos prazeres infindáveis da carne, que não tem a ver, na verdade, com a origem dessa filosofia, que é o chamado epicurismo. Toda vez que o Epicuro fala sobre os prazeres que devem ser buscados no nosso dia a dia para dar sentido à nossa vida, as pessoas elas exageram na interpretação. O Epicuro ele fala o seguinte: negar o prazer na vida humana é uma violência contra a nossa própria alma, porque o prazer humano ele faz parte da gente, ele não pode ser negado, e é ele que faz nossa vida ser muitas vezes suportável. Só que prazeres são esses, gente? Não são prazeres abusivos, porque os prazeres abusivos também tiram a nossa paz de espírito. Para o Epicuro, o prazer está nas coisas mais simples da vida. Ele vai numerar uma série de prazeres mais importantes e um deles é comer o que você quer e moderadamente. Outro prazer, comer em boa companhia, ter boas companhias na hora de uma refeição, conversar, comer, dar risada, ter bons amigos. Ele fala que ninguém consegue ser saudável isolado, o homem se torna vulnerável quando está isolado. E ele fala que a gente sempre tem que ter no nosso dia um momento de reflexão filosófica, um momento de contemplação, um momento que a gente para pensar sobre a gente mesmo, sobre a vida, para tentar ver se a gente está vivendo de acordo com esse equilíbrio. O Epicuro ele fala dos prazeres com moderação, ele era um cara extremamente moderado, ele tinha uma frase muito famosa que dizia me dá um pedaço de queijo que com ele eu posso fazer uma festa para me banquetear, quer dizer, o mínimo, se você souber aproveitar esse mínimo equilibradamente, que te traga prazer, você alcança aí a famosa ataraxia. E o epicurismo é a única escola desse período, talvez uma das únicas escolas filosóficas de todas,
que traz para a gente uma afirmação do prazer como importante para a vida do ser humano. As outras todas negam o prazer como algo a ser realmente demonizado. O epicurismo não. O epicurismo fala, tenha prazer, porém com moderação, para que a sua vida não saia de um equilíbrio constante aí. E a última escola desse período que a gente vai analisar aqui, dentre muitas, é uma escola que mais influenciou a posteridade, é uma escola que desenvolveu uma filosofia conhecida como filosofia da coragem, e a gente vai perceber que essa escola, chamada de estoicismo, tem um autor principal, helenístico, que é o Zenão de Cício, mas essa escola também influenciou outros autores importantes já do período romano. E essa escola ela vai influenciar os romanos mais do que todas as outras escolas, porque eles acreditavam que as coisas estavam ligadas por uma razão divina. Eles usam, o Zenão de Cício, ele usa uma metáfora muito legal, que é a metáfora da árvore. Se a gente fosse colocar aqui, por exemplo, né, a metáfora da árvore poderia ser desenhada da seguinte maneira. Quando a gente pensa, por exemplo, numa árvore, vamos desenhar aqui, as raízes dessa árvore seriam justamente aí o conhecimento físico. Esse conhecimento é o que a gente tem contato no nosso dia a dia, é o conhecimento mais fenomênico, mais sensível. O tronco seria a lógica. Através da lógica você pensa nesse mundo físico que é a base de tudo. E aqui em cima, os frutos dessa árvore são, na verdade, os princípios éticos. O que eles querem dizer para a gente com isso? Eles querem dizer que, embora a nossa raiz esteja, obviamente, no mundo físico, é raciocinando sobre ele que a gente entende como viver melhor nele de forma ética. O que é legal do estoicismo, é justamente a gente pensar que esse desenvolvimento ele está ligado ao que eles chamam de razão divina. Tudo que acontece na vida tem uma razão divina para os estoicos. Então, ao invés da gente se revoltar contra a morte, contra a velhice, contra a doença, devemos aceitar o que a gente não pode modificar. Aceitar com sabedoria e se importar com as coisas que a gente pode modificar. Não se importar com a opinião dos outros, não se importar com as coisas que a vida te coloca, mas se importar com a sua mente, com o seu emocional, com as suas atitudes. O que você deve se importar, você precisa ter coragem de enfrentar. O estoicismo é chamado de filosofia da coragem justamente por isso. Por definir na sua vida que somente se importando com as coisas que você pode, você tem a paz de espírito. E não se importando com as coisas que não estão ao seu alcance, você também tem paz de espírito. Então, quer dizer, existe uma separação aí do que deve ser feito e do que não deve ser feito. Assim como as coisas vêm para a gente, né, num ritmo próprio do universo, o homem está contido no universo, ele deve aceitar as leis universais. Todo mundo vai morrer, todo mundo fica doente, todo mundo envelhece, e lutar contra isso é que nem enxugar gelo. Lutar contra isso é você simplesmente tentar ir contra o fluxo do universo. Estamos contidos nele, fazemos parte dessas leis. Então os estoicos eles buscam o caminho da aceitação para o que a gente não pode mudar e o caminho da coragem para o que a gente pode e deve mudar, ou seja, aquilo que diz respeito a nós mesmos e às nossas atitudes. Bom, bastante coisa, né? Então vamos fazer uma revisão aí do que a gente acabou de ver. Na aula de hoje a gente viu 4 escolas filosóficas importantes, todas elas fazem parte aí do chamado período helenístico e todas elas têm uma preocupação em comum, embora elas estejam fragmentando a filosofia. A preocupação em comum delas é justamente a paz de espírito, que em grego é chamado de ataraxia. A gente viu que para os filósofos cínicos, como Diógenes, a fuga dos conceitos criados pelo homem, a fuga da sociedade pode trazer a paz de espírito. A gente viu que para os céticos, quando não conseguem resolver o impasse entre duas ideias opostas de igual valor, com a mesma razão, a ideia é justamente suspender o juízo para buscar essa paz de espírito. Os epicuristas, baseados aí na ideia do seu mestre, eles propõem a busca pelos prazeres do dia a dia como uma fonte de alimentação da nossa alma, da nossa paz de espírito, mas também sem exageros e sem abuso. E por último, a mais influente de todas as escolas, o estoicismo, que só está no nível aí do Platão, do Aristóteles em termos de influência posterior da filosofia, diz pra gente que a gente deve aceitar tudo aquilo que não dá pra gente modificar. E modificar as que a gente consegue, as que estão à nossa alçada aí. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado.